Bom, pessoal, no vídeo anterior nós criamos aqui a validação, né, para descobrir quando um novo evento é válido ou inválido. Porém, a nossa validação nós estamos só mostrando uma mensagem aqui no console. Falta a gente dar um feedback para o usuário, né, mostrar para o usuário o que está acontecendo, o que está errado, qual campo está errado, né? Então, nesse vídeo a gente vai dar uma olhada nisso, como dar esse retorno, né, visual para o usuário, mostrando para ele o que está errado, tá? Pessoal, para isso, a gente está usando aqui a biblioteca Bootstrap, né, de CSS, e o Bootstrap já tem alguns recursos aí para facilitar nesse retorno visual da validação, tá? Uma das coisas que a gente pode fazer é, quando um campo não for válido, a gente pode adicionar a ele a classe isInvalid, tá? E com isso ele vai estilizar aquele campo já com a borda em vermelho, colocar um sinalzinho de alerta. Tá, eu vou mostrar para vocês adicionando essa classe aqui nesse campo nome do evento, tá? Eu vou vir aqui então, ó, no meu input. Isso aqui é só para mostrar, tá? Para vocês como isso funciona. E aqui no nome do evento, além do form control, eu vou colocar aqui, ó, isInvalid. Vou salvar e olha como ela fica. Ó, fica marcada aqui em vermelho, certo? Então já dá um retorno aqui para o usuário do que está errado, onde tem algo errado, tá? Então, o que a gente vai fazer na validação é, se o nome do evento for inválido, né, no caso, quando ele está em branco, a gente vai adicionar essa classe ao campo nome do evento. E quando a data for inválida, né, se a data estiver em branco ou for uma data no passado, a gente vai adicionar, né, essa propriedade aqui ao campo data do evento. Tudo bem? Então vamos começar fazendo isso. A gente já sabe como adicionar classes, né? É bem simples. Eu vou tirar aqui, né, para que não fique por padrão com essa classe. A gente também já tem a referência aqui, tanto para o campo data evento quanto para o input nome evento, né? Então basta adicionar essas propriedades. Então eu vou vir aqui no novo evento válido e agora eu vou mudar um pouquinho esse método. Tá? Então, por exemplo, aqui no caso do nome evento, quando ele for, né, quando o tamanho, comprimento for igual a zero, antes de retornar falso, eu vou adicionar, né? Vou vir aqui, ó, input nome evento, ponto classList, ponto add is invalid, certo? E vou fazer a mesma coisa aqui para o caso da data. Então aqui, ó, quando eu for validar a data, a gente, nesses dois casos aqui onde eu retornaria falso, eu vou também adicionar, né, esse input, a classe isInvalid ao input data evento. Bom, pessoal, para a gente não ficar se repetindo, né, o ideal é que a gente junte, né, essas duas validações aqui, ou numa condição só, ou que a gente crie alguma sinalização. Acho que nesse caso aqui a gente pode juntar, fica até mais fácil. Vou pegar esse aqui, esse isNaN, e vou trazer para cá, ó, nesse if aqui. E eu vou colocar isNaN ou timestamp evento menor do que timestamp atual, tá? Eu já vou voltar aqui nessa condição, porque é até uma hora interessante para eu explicar aqui um comportamento do JavaScript para vocês. Aqui, pessoal, então o que a gente está fazendo aqui nessa condição? Eu estou verificando se o timestamp evento é none, né? Não é um número válido, ou se o timestamp evento é menor do que o timestamp atual. Porém, pessoal, os operadores lógicos no JavaScript, em várias linguagens de programação, eles têm um comportamento que a gente chama de curto-circuito. O que é isso, pessoal? Se ao avaliar, aqui, por exemplo, aqui eu tenho um ou, certo? Se ao avaliar o que está do lado esquerdo do ou, eu verificar já que isso aqui é verdadeiro, o que isso me diz no caso do ou? Ou ele retorna verdadeiro se qualquer uma dos dois lados, né, dos dois operandos, for verdadeiro. Então, se o lado esquerdo é verdadeiro, não importa o valor do lado direito, tá? Ele já sabe que é verdadeiro. Então, ele só avalia o que está aqui.
Tá? Por que que isso é importante? Porque, por exemplo, se o timestamp evento for NaN, essa comparação aqui, ela pode dar errado, ela pode gerar um erro, porque aqui eu tenho alguma coisa que não é um número e aqui eu tenho um número, certo? Então, a gente não quer que isso aqui seja executado. Porém, por esse comportamento que a gente chama de curto-circuito, se o que está aqui já retornar verdadeiro, ou seja, timestamp evento não for um número, a operação acaba aqui, e isso aqui não é executado, tá? Isso vale para o ou, se o lado esquerdo for verdadeiro, o ou já interrompe a execução de uma vez, e vale para o e também. Só que no caso do e, se do lado esquerdo for falso, automaticamente a gente já sabe que não importa o valor que está do lado direito do e, né? Ele vai retornar falso. Porque no caso do e, só retorna verdadeiro se ambos os operandos forem verdadeiros. Então, se o da esquerda for falso, é falso e acabou. E eu nem vou olhar para o que está do lado direito. A gente também usa bastante isso em algumas situações, tá? Então, só para vocês saberem desse comportamento aí, né, de curto-circuito aí dos operadores lógicos. Tudo bem? Então aqui, ó, estou verificando se não é um número, ou seja, o timestamp está em branco, é inválido, ou se ele está no passado. Tá? Nessas duas condições, eu vou retornar falso, mas antes de retornar falso, eu também vou colocar lá a classe isInvalid, né, para dar um feedback visual para o usuário. Então, vou colocar aqui o isInvalid, certo? Então, input data evento, class list, adicionar a classe isInvalid. Vamos ver aqui o resultado. Vou clicar aqui, novo evento, vou mandar salvar. Ó, e ele adicionou aqui, né, o isInvalid. Por que que aqui não ficou vermelho, pessoal? Porque logo que ele verifica que o nome do evento está em branco, ele adiciona o isInvalid e já retorna, tá? E aí, com isso, só o isInvalid, só o nome do evento é validado, o data não, tá? Esse comportamento pode ou não ser interessante. Vou colocar aqui aula, vou mandar salvar, tá? E aí vocês vão ver que o data evento vai ficar vermelho, só que também a gente vai pegar um errinho aqui, porque nesse caso, ó, o aula que agora é válido continua em vermelho. Então a gente tem que ver também uma forma de remover essa classe quando o campo for válido, certo? Bom, o data evento também ficou em vermelho, tá? O ideal é que as duas ficassem se as duas forem válidas, certo? A gente vai ver então como fazer isso. Então a gente tem dois problemas para resolver, na verdade. Quando eu clicar aqui e as duas forem válidas, ambas, né, as duas têm que ficar em vermelho. E quando eu modificar o valor e o valor for válido, que eu clicar em salvar de novo, o vermelhinho aqui tem que sumir, porque a partir daquele momento ela já é válida, certo? Pessoal, para resolver o primeiro problema aqui é bem simples, tá? O que a gente pode fazer? A gente pode vir aqui nesse método e criar uma flag, tá? Aqui, ó, a gente vai criar aqui uma variável booleana que a gente vai chamar validação ok, vai? Validação ok. E por padrão ela é verdadeira. A validação tá ok. Aqui, ao invés de retornar falso ou verdadeiro, a gente vai modificar. A gente só vai retornar o resultado da validação aqui embaixo. Então, ao invés de retornar verdadeiro, eu vou retornar o validação ok aqui. E aí, o que que acontece? Se por um acaso eu entrar nessa validação aqui, né, se isso aqui for inválido, ou aqui eu entrar for inválido, eu tenho que trocar o valor do validação ok para falso. Então, o que eu vou fazer ao invés de retornar aqui, eu vou mudar o valor para falso. Tá? Dessa forma, eu não tenho nenhum return antes aqui, então o método todo vai ser executado, certo? E o resultado vai ser retornado aqui embaixo. Por padrão ele é verdadeiro, mas se alguma coisa deu errada na validação, ele retorna aqui, tá? Vamos ver se isso aqui já funciona? Então agora quando eu clicar aqui no salvar, ambos os campos têm que ficar em vermelho. Ó, funcionou, certo? E o outro problema que a gente tem para resolver é, se por um acaso algum desses campos for válido, eu tenho que remover a classe isInvalid. Como que a gente vai fazer isso, pessoal? É bem simples também.
basta a gente vir aqui, ó, no if. Então, aqui esse if é executado, por exemplo, se o nome do evento for inválido. E, caso ele seja válido, eu posso adicionar um else aqui e usar, né, o mesmo processo aqui para remover a classe isInvalid, certo? Preciso mexer no validação ok aqui? Não. Por quê? Porque aqui, por padrão, ele já é verdadeiro. A gente só troca o valor dele para falso, né, nos casos onde a gente tem um erro de validação. E posso fazer a mesma coisa aqui embaixo. Vou pegar aqui, ó, input data evento, class list, remove is invalid, certo? Vamos ver? Vou clicar aqui no salvar, ambos vão ficar vermelhos. Vou colocar aqui aula no primeiro, vou clicar no salvar de novo e só o data do evento permanece em vermelho. Vou trocar aqui para dia 10 de agosto, vou clicar em salvar e nenhum dos dois está em vermelho. Removo aqui o aula, clico em salvar, ficou em vermelho. Então, beleza, pessoal, está funcionando. Essa é a nossa validação aí, a gente já tem um feedback, né, nos campos para mostrar qual campo está com erro. Agora, o ideal é que a gente mostre também qual é o erro. Vamos ver como fazer isso?